Você precisa identificar por que seu filho se viciou em videogame e um caminho para isso é entender que tipo de jogador ele é. Meu nome é Paulo Pivato e aqui na internet eu ajudo mães a desintoxicarem seus filhos do eletrônico sem precisar tirar o eletrônico. Na maioria das vezes, o vício em eletrônico ele é como qualquer outro vício. Ele é resultado de algum conflito inconsciente não resolvido. A gente pode classificar 3 tipos de jogadores. O primeiro é o jogador solitário. Ele busca a socialização no jogo, principalmente no jogo online, porque ele não consegue se socializar no real. O segundo tipo de jogador é o jogador coagido. Ele joga ou para fugir da provocação ou para fugir do bullying. E o terceiro tipo é o jogador entediado. Ele joga porque ele não se interessa por nada e ele joga porque ele não tem nada melhor para fazer. Eu vou fazer 3 vídeos sobre cada um desses jogadores. Vou aprofundar um pouquinho cada um desses 3 jogadores. Lembrando que a gente vai falar só sobre causas psicológicas do vício, né? Não vou entrar em contato com a questão da dopamina. Isso a gente vai falar da dopamina um pouco mais para frente em outros vídeos, que é a parte neuroquímica. Nesse momento a gente vai falar só sobre a questão psicológica do porquê essas crianças se viciam. O jogador solitário ele é motivado principalmente pelo desejo de escapar da realidade ou de algum tipo de problema emocional, principalmente de pânico e depressão, ou de ansiedade e de depressão. No online ele se sente quase que protegido, é como se ele estivesse fugindo do real. É só você pensar, muitas vezes o adulto quando tem algum, ou está em algum estado depressivo, ou tem depressão, muitas vezes ele não busca dormir maior parte do tempo possível para escapar da realidade. É a mesma coisa com essas crianças, elas buscam jogar o maior tempo possível para escapar desse sentimento, dessa angústia, para escapar da realidade. A gente pode considerar o vício em videogame como uma defesa ou uma fuga de sentimento de inadequação em geral. Baixa autoestima, agressividade ou qualquer outra emoção negativa que essa criança sinta. Ela vai experimentar dentro do videogame ou dentro do jogo prazer, controle e gratificação, provavelmente, que são aspectos que ele não encontra na vida real. O jogador solitário, ele também pode estar usando o jogo para se vincular ao outro, para estabelecer algum tipo de emoção com o outro, já que ele não consegue fazer isso no mundo real, né? É a forma como ele está encontrando de fazer contato com outras pessoas. E a gente pode estender isso para quem também é viciado em rede social, né? Muitas vezes, na vida real, essa pessoa se sente inadequada, mas dentro de algum tipo de aplicativo ou dentro de algum lugar onde ela possa trocar mensagens, se comunicar, ou as próprias, que é o que as redes sociais proporcionam, né? Lá dentro ela se sente mais conectada e mais pertencente a um grupo do que fora, porque fora ela realmente não consegue. Eu gosto de conhecer aspectos das crianças quando elas estão na escola ou em festas. Aliás, esse é um aspecto que quem está assistindo aqui, que tem filhos que eu já fui psicoterapeuta, vai lembrar que eu sempre faço essa pergunta: como essa criança se comporta em festas, né? Como ela se comporta na escola. Essa visão de como ela se comporta fora de casa vai me dar um norte sobre as diferenças e as similaridades do seu comportamento em casa, né? A gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla de como essa criança funciona no mundo. Na escola, o jogador solitário ele geralmente tem pouco interesse em socializar. No recreio, ele geralmente se afasta das outras crianças, ele fica mais isolado, geralmente com o próprio celular ou com o próprio tablet. Ele apresenta quase sempre uma baixa autoestima, ele se sente inseguro, ou se sente feio, ou se sente inadequado perto das outras crianças. Ele tem esse isolamento social que eu acabei de falar, né? Ele detesta trabalho em grupo, ele não gosta de desenvolver nada em conjunto com outras crianças. E, consequentemente, também ele tem dificuldades escolares, né? Porque ele não dorme bem, ele joga muito, ele não faz tarefa de casa, então não consegue se concentrar. Então, o desempenho acadêmico dele tende a ser baixo. Em festas, isso é muito triste.
Eu acho bastante triste você pensar que as crianças às vezes chegam nas festas, às vezes é num buffet cheio de brinquedos para ela brincar, para ela correr, para ela pular, e essas crianças às vezes elas ficam só perto dos pais e elas não largam o celular. Elas estão optando por ficar no conhecido do que interagir com a festa, do que interagir com o outro. Muitas vezes elas preferem não ir, muitos ficam até ansiosos antes da festa, porque o desejo inicial dela é não ir para a festa. Ela não tem iniciativa de conhecer outras crianças, né? Geralmente é festa de escola, mas sempre vai ter outras crianças que não pertencem ao núcleo daquela sala, que são os amigos do prédio, ou são os primos do aniversariante e tal. Ele geralmente ele não tem a menor iniciativa de conhecer as crianças que ele não conhece. E ele se isola muitas vezes, mesmo quando as outras crianças o chamam para brincar. Ele acaba negando, ele acaba não indo, ou se vai meio a contragosto. É importante lembrar que nem todo introspectivo, nem toda criança introspectiva vai ser um jogador solitário, né? Mas todo jogador solitário ele tem muitas dessas características que eu acabei de citar. No próximo vídeo eu vou falar sobre o segundo tipo de jogador, que é o jogador coagido. É aquela criança que joga para fugir do bullying ou joga para fugir de algum tipo de intimidação. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, é só seguir por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado de novo.